Momento da Política, com Merval Pereira. Oferecimento: Empresas Brasif, sinônimo de qualidade em produtos e serviços. E aí, Merval, tudo bem? Tudo bom, Sandberg? Bom, assunto é presidente Lula e a informação de que a crise é branca, os culpados da crise são brancos de olhos azuis. Olha, O Gordon Brown, que estava lá com ele, não tem olho azul, mas é branco, né? Pois é. Essa mania do presidente Lula de fazer metáforas e de simplificar as coisas, né? Para ele sempre é rico contra pobre, norte contra sul, branco contra negros. É uma simplificação que para uso interno vai muito bem para o objetivo dele, né? O eleitorado a que ele se dirige entende essa simplificação e acha que o presidente Lula está defendendo os pobres, os desvalidos e tal. Mas, quando você está num encontro internacional, quando você está preparando o encontro do G20... E querendo ser protagonista do G20, né? Querendo ser protagonista, querendo um lugar de destaque para o Brasil nas grandes comissões internacionais, no Conselho de Segurança da ONU, etc., aí a coisa fica diferente, né? Quer dizer, o presidente Lula, quando faz uma tirada dessas, ele vai mais para o lado do Chaves do que para um lado de um estadista. O presidente Lula, quando leva a discussão para o campo dos ricos contra os pobres e tal, ele está perdendo a capacidade dele de influenciar nas reuniões internacionais. Ele está se comparando ao Chaves, que vai à ONU e diz que está sentindo cheiro de enxofre, porque o presidente americano tinha acabado de sair, e faz essas tiradas. Agora mesmo chamou o Obama de pobre pretensioso. Pobre pretensioso, pobre ignorante e tal. Então, é o seguinte, o presidente Lula tem que escolher. É claro que ele disse isso com o objetivo de falar para dentro do país, né? Os jornais ingleses hoje estão... Mas, Merval, isso aí, me permita, como é que ele pode ter feito isso se estava diante do Gordon Brown e diante da imprensa internacional e inglesa? Ele certamente quis fazer uma demonstração de que ele não se intimida diante dos líderes internacionais. Certamente foi esse o sentido, porque não tem sentido nenhum. Inclusive, no decorrer da entrevista, quando perguntaram a ele qual era o sentido do que ele tinha afirmado, se era ideológico, ele se enrolou um pouco, né? Ele disse, como eu não conheço nenhum banqueiro negro, nenhum banqueiro índio, só posso supor que os banqueiros sejam brancos de olhos azuis e tal. Primeiro, tem banqueiro negro adoidado, nos Estados Unidos, na África, como se na África não tivesse banqueiro. Não, e ainda por cima, um dos banqueiros que estava no auge durante a crise era o Stanley O'Neill, presidente do Merrill Lynch, negro, que dominou o Wall Street por muitos, muitos anos. Não apenas é um banqueiro negro, mas era um banqueiro negro que mandava pra caramba em Wall Street, né? E hoje, Merval, o presidente do Citibank é o Vikram Pandit, que é indiano. Não tem nada de branco. É uma simplificação, é isso que eu estou dizendo. O presidente Lula simplifica as coisas para tirar proveito político delas. E não se intimida diante de nenhuma circunstância. Ele joga muito mais para dentro do que para fora. E é um erro dele nesse momento, porque se ele quer ter importância na reunião do G20, ele teria que fazer as mesmas críticas que ele faz, que ele pode fazer, que ele tem até razão em fazer em muitos casos, mas de maneira mais correta, né? De maneira mais objetiva, de maneira mais... menos ideologizada, menos politizada. Agora, ele escolhe esse caminho, eu acho que é um equívoco dele. Ele está se aproximando mais da retórica chavista, da retórica dos líderes de esquerda da América Latina, dos quais ele se diferencia, ou se diferenciava até ontem, na visão
dos políticos europeus e tal, porque era uma pessoa de bom senso, um líder equilibrado. Agora mesmo, quando ele esteve com o presidente Obama nos Estados Unidos, o presidente Obama recebeu dizendo assim: parabéns por ser um governante que respeita as leis, que respeita a letra da lei. Então começou a conversa dele assim, exatamente para diferenciar ele do Chaves. E o presidente Lula tem que se diferenciar do Chaves, senão ele vai perder posição na América Latina. Certo. A liderança do Brasil e dele é porque o Brasil é um país muito mais complexo, é o maior país da região, é a maior economia da região, tem uma relação com o comércio internacional muito maior do que qualquer país da região. Então o presidente Lula tem que levar as suas críticas aos órgãos internacionais de maneira mais apropriada, mais adequada, né, para quem quer ser um líder internacional. Você afasta a hipótese do presidente Lula ter se equivocado? Quer dizer, ele ali não lembrou que estava ali a imprensa internacional e tal, resolveu... Enfim. É possível, porque toda pessoa que fala muito, a chance de falar bobagem é maior, né, do que as pessoas que falam pouco ou que pensam. É matemático, né? Não tem jeito. E o presidente Lula fala muito. A maneira dele fazer política é falando. Não é nem fazendo, é falando. Ele fala mais do que faz, na verdade. E dá certo para ele, tem dado certo para ele. Então eu acho que ele se foi além do que ele queria. Quando ele sentiu, porque a reação dele depois, ao falar não conheço nenhum banqueiro negro, tá, foi típica de quem estava enrolado, não tinha como... ficou acuado, né? Não tinha como explicar o que ele falou, entendeu? Mas e como ele tem essa mania nos palanques nacionais de falar isso, se ele tivesse numa inauguração dessas obras do parque que ele inaugura e falava de branco de olhos azuis, já falou muita coisa parecida. Já deve ter falado isso, esse que é o ponto. Vai ver que ele já falou disso e achou que pegava e esqueceu que estava lá toda a imprensa internacional, né? Aliás, hoje em toda a imprensa internacional está essa frase, comentários, e obviamente negativos. E todo mundo dizendo que o Gordon Brown ficou constrangido, surpreso, constrangido, né? E que a análise que se faz é que o Lula estava falando para dentro do país. Mas aí falar para dentro do país, ele acaba se enganando a esses líderes da América Latina que são líderes populistas e que vivem do anti-americanismo, do anti-primeiro mundo, contra o Brasil. O presidente Lula tinha que aprender com o Obama, né? Que não assumiu a campanha presidencial como um candidato negro, né? Ele tentava o tempo todo dizer que ele não era um candidato negro, ele era um candidato. Exatamente. E não podia ser avaliado pela cor da pele, tá? E foi teve muito sucesso na campanha disso e não exacerbou os ânimos raciais nos Estados Unidos, que é um tema delicadíssimo. Agora, Merval, a registrar a reação muito positiva, quer dizer, do Gordon Brown, né? Ele fez que não ouviu, que não era com ele, ainda falou olhou para o outro lado, assobiou. Ainda falou que não podia identificar ninguém como culpado, né, individualmente. Não sei, é difícil identificar alguém, mas enfim, ele desviou, falou, não, escapou do negócio. Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Bom final de semana, divirta-se, até segunda-feira. Até segunda. Até mais. Olha aqui antes do intervalo.